dele enviar ali 75% dos juízes bom, juiz compromissado com o povo. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso mostra a grande misericórdia de Deus e que realmente Deus ele nos trata assim como o Pai trata do Filho. Deus também ele trata dos seus filhos com amor, com bondade e com misericórdia. Agora tem algo aqui interessante, né? Foi quando ele disse, não livrarei mais. Aqui retrata um pai, né, zangado. Ele já se encontra zangado. Era como se ele estivesse dizendo para os filhos dele, para Israel, né? Chega. Chega. É quando eles pedem perdão para Deus. E Deus disse, não livrarei mais. É como se Deus estivesse dizendo, eu conheço vocês. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Vocês me pedem perdão e depois vocês voltam a fazer a mesma coisa. Chega, não vou livrar mais. E aí, amado, onde mora o perigo? Embora aqui vai retratar mais uma vez a grande misericórdia de Deus. Mas aqui mora o perigo. Porque lá no livro da Epístola de Paulo aos Romanos, a Bíblia fala que realmente chega uma hora que Deus ele para. A gente vê isso também lá em Gênesis, capítulo 6, quando Deus fala, da agora em diante o meu espírito, ele não contenderá mais com o homem, porque o homem é carne. Não vai contender mais, ou seja, não vai falar mais com ele, não vai tentar convencê-lo mais. Ele vai deixar ele à vontade e ele vai fazer o que ele bem quiser. Né? Deus então respeita lá o livre-arbítrio dele, deixa ele fazer realmente o que ele quiser, sem interferência alguma. Aí a pessoa ele vai estar em mau estado. É como se ele tivesse sido totalmente abandonado por Deus. Ah, mas por quê? Porque é isso que ele quer. O problema não está em Deus, está nele. Porque cada vez mais ele vai fugindo de Deus, ele vai distanciando de Deus, não é? Então Deus, evidentemente, que não tem culpa nenhuma, porque o que Deus quer realmente é estar perto dos seus filhos, assim como o Pai quer estar perto dos seus filhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o versículo 1 vai dizer assim, né? E depois de Abimeleque, que é o que nós estudamos terça-feira passada, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacá, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E a Bíblia vai falar quantos anos ele julgou. E julgou a Israel 23 anos. E morreu, foi sepultado em Sami. Aí o versículo 3 vai dizer, e depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Depois faz uma pequena ressalva, que ele tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, tem Bíblia que fala jumentas brancas, e tinham 30 cidades, aqui chamaram a avó de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Mas ele morreu e foi sepultado em Camon. Então a Bíblia aqui, ela fala que depois da morte de Abimeleque, que reinou apenas 3 anos, e 3 anos terríveis, ele faz parte lá daquela porcentagem lá de 25%, né, de juízes maus. Ele foi muito mau, porque ele, para reinar, ele destruiu todos os seus irmãos, todos os 70 filhos de Gideão, né? E ele reinou só 3 anos. Então ele recebeu o julgamento de Deus, sendo morto vergonhosamente por uma mulher, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, depois dele se levantou esse Tola, né? E esse Jair. Agora aqui é interessante, amado, que eles não reinaram pouco. Um reinou
23 anos e outro reinou 22 anos. Ou seja, eles dois reinaram 45 anos. E a Bíblia, evidentemente, aqui não vai dizer se ele foi bom ou se eles foram maus. Mas o que se percebe aqui é que eles foram bons juízes. Né? Porque depois que eles morreram, é que a Bíblia vai dizer: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então dá para perceber aqui que eles foram excelentes juízes. Eles foram realmente juízes, né, que tinham compromisso de julgar com retidão o povo, fazer justiça em Israel e, além de tudo, fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus, né? Mas olha o tanto que a Bíblia fala deles. Ele não tem registro deles em lugar nenhum das Escrituras, a não ser aqui. Eles não estão na galeria dos heróis da fé, né? Lá em Hebreus capítulo 11, não estão. Lá tem Sansão, por exemplo, né? Mas não tem esses dois juízes aqui, o Tola e o Jair. Mas o que importa aqui, por exemplo, amado, é a gente ter um certo discernimento aqui sobre eles. A Bíblia fala tão pouco deles, né, mas fala o necessário. A Bíblia fala que eles reinaram e tudo indica que eles fizeram a vontade de Deus. Então, o mais importante é isso, né? Existem homens que eles vão se destacar mais do que os outros. Existem homens que vão ser mais conhecidos do que outros. Mas isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Pode ser até aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus são iguais. São pessoas iguais, são pessoas que têm a mesma importância. Porque para Deus, amado, o que ele vai medir é a obediência da pessoa. Tem homens que Deus ele escolhe para uma missão grande, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Escolheu ele para fazer uma missão grande, enorme, né, com um ganho de alma muito, muito numeroso. E Paulo hoje, por exemplo, é conhecido no mundo todo, né? Todo mundo sabe quem é Paulo, por exemplo, praticamente. Mas outras pessoas Deus escolhe e ele faz uma obra menor, né? Ele faz uma obra menor, mas eles têm a mesma importância para Deus, porque Deus ele vai olhar é se você fez a obra. O que Deus vai olhar é se você cumpriu o seu dever. O que Deus vai olhar é a sua obediência a Ele. Se você é ou não obediente àquela chamada. Então, existe, por exemplo, uma preocupação e uma corrida muito grande na vida de pregadores por um status, por um reconhecimento das pessoas, seja na igreja local, seja na mídia, seja mundialmente falando. Então, existe uma corrida, existe uma preocupação muito grande, mas tudo isso, amado, é bobagem diante de Deus. Porque na grande realidade, ainda que o pregador ele seja conhecido, a glória e a honra não é para ele, não é dele. A honra e a glória é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por quê, amado? Porque a obra é sempre maior do que o obreiro. O mais importante é a obra e não o obreiro. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não importa se a obra, se a pessoa é famosa ou deixa de ser famoso, pouco importa, porque a honra e a glória ela vai ter que ir para Deus. Porque vamos supor que Deus escolheu alguém e pelas mãos dele Deus cura.
Deus faz milagres extraordinários. Mas de onde que vem o poder? O poder vem de Deus, não é do homem, ele é apenas um canal. Né? Ele é apenas um canal, ele é apenas um instrumento que Deus escolheu para fazer a obra, para expressar através dele a vontade do Senhor. É apenas isso. Então, se a pessoa ele ganha muitas almas para Cristo, né, e a pessoa pode dizer assim, nossa, mas como ele tem sabedoria? Ele tem a sabedoria, mas quem deu a sabedoria? Quem deu a sabedoria foi Deus. Quem deu a revelação foi Deus. Quem deu a inspiração para ele falar foi Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele era cuidadoso de dizer que eles não eram capazes de, nem ao menos de pensar alguma coisa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele tinha a certeza de que tudo que acontecia em sua volta tinha o dedo de Deus, tinha as mãos do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então aqui está, né? A mesma coisa de alguns profetas, que às vezes eles aparecem né, de uma forma relâmpago, assim, e ele passa uma mensagem, nunca mais ninguém vai ouvir falar nele, e às vezes a Bíblia nem fala o nome dele. Só falta e veio um profeta e falou, nem cita o nome do profeta. Mas por que não cita o nome do profeta? Porque realmente existem pessoas na face da terra que ele faz a obra de Deus no anonimato. Ele não faz questão de aparecer, desde que apareça o nome de Deus. A glorificação tem que ser para o Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então o que mais importa aqui é que foram 45 anos nas mãos desses dois juízes. E a justiça, ela foi feita em Israel. E o povo abandonou o seu mau caminho e voltou o coração para Deus Todo-Poderoso. Aí do versículo 6 em diante, né? Aí vai dizer assim, então, por isso que tem a afirmação aqui de que eles foram bons juízes, né? Com essa parte do versículo. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram, olha para você ver a quantidade de deuses, e serviram aos Baalins, que são deuses pequenos, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não serviram. Olha a quantidade de Deus. Por quê? Porque essas nações, elas tinham um panteão de deuses. Como que funcionavam os deuses delas? Tinha o Deus da saúde. Tinha o Deus da saúde. Que era o Deus da cura. Tinha o Deus da prosperidade, da fertilidade. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus do mar, Deus da chuva, Deus, e assim vai. Deus do vento. E essas coisas não é estranho para nós. Você pode ver, amado, que quando a gente vê, por exemplo, esse monte de santo, padroeiro de São Bernardo, de Diadema, de cada lugar tem um padroeiro. Padroeiro de Campinas, padroeira de não sei da onde, padroeira da Aparecida. Isso não é estranho para nós. Essas coisas aí tiveram inspiração no panteão de deuses das nações. É lá que tem essas coisas aí. Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da chuva, do sol, Deus da cura, Deus da enfermidade. Tem de tudo para eles. Então, não é difícil para nós hoje, que conhecemos a verdade, entender. Por que existe, por exemplo, Nossa Senhora da Dor, Nossa Senhora da Pena?
Hoje em dia é a mesma coisa. Alguém está doente da coluna, clama o santo da coluna. Alguém está com dor de cabeça, clama o santo da cabeça. Está com dor no coração, clama o santo do coração. E assim vai indo. Pode ver que isso para nós não é estranho. A gente já sabe que era assim. Mas a gente sabe que era assim, amado, porque Deus ele tirou a escama dos nossos olhos. Aquela coisa que vendava os nossos olhos caiu por terra. E por que caiu por terra? Porque um dia nós ouvimos a voz de Deus e resolvemos atentar para a luz do Evangelho. Então aquilo ali caiu, tirou aquilo ali do nosso rosto e hoje nós conseguimos ver com a maior claridade. E por que Israel fazia isso, amado? Porque Israel, quando ele chega ali naquela terra, era um lugar, e eles deixaram, em vez deles tirar todo mundo dali, como Deus pediu, eles deixaram os povos ali. E, por exemplo, de Josué para cá, já se passou 350 anos. Mais ou menos de 300 a 350 anos. Muito tempo. Então, ali já tem nações que eles deixaram ali, nações que cresceram, se multiplicaram. E são nações valentes em guerra. Acostumado com guerra. Israel, com medo delas, o que eles fazem assim? Para a gente ter um pouco de paz, a gente tem que fazer alguma coisa. Se tornar amigo delas. Mas para se tornar amigo delas, a gente tem que fazer aliança com elas. Nós temos que dar as nossas filhas para eles dar os filhos deles para as nossas filhas. Vamos se misturar. Mas por quê? Porque a gente vive sob ameaça. É os filisteus, é o povo de Amon, é o povo não sei de onde que vem, é da Síria. Então, o que a gente tem que fazer? E outra coisa, para ficar bem com eles, além da gente fazer essas alianças com ele, eu tenho que fazer tipo uma aliança espiritual. Porque se fizer aliança espiritual, pronto. Se servirmos os mesmos deuses deles, nós estamos livres, estamos tranquilos. Nós vamos poder entrar e sair na maior tranquilidade. Então, eles faziam esse tipo de aliança. Mas eles caíam ali no conto de fada. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que eles atraíam com isso aí, eles atraíam o mal contra eles, quando a Bíblia fala. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. 18 anos. Isso aqui serve de lição para nós, amado. Como que serve de lição? É assim. Nós servimos a Deus no reino de Deus. Nós servimos a Deus no meio do povo de Deus. Não adianta se misturar. Não adianta, tem pessoas que eles se misturam lá com o ímpio, para ele ser bem visto lá pelo ímpio. Não, eu não posso ser um crente chato lá na empresa que eu trabalho. E aí ele faz aliança lá com eles. Eu não posso ser chato com o meu vizinho. Ele quer paz e amor. Ele é tipo aquele crente, paz e amor. Guerra, nada. Ele não quer isso. Então ele começa a se misturar para ficar parecido com o mundo, para ficar parecido com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo. Por isso que existe uma imitação pecaminosa da igreja hoje com o mundo. O crente hoje ele parece crente? Não, ele parece uma pessoa do mundo. Ele parece mais uma pessoa do mundo do que a própria pessoa do mundo.
ele faz tudo que o mundo faz. O que o mundo faz hoje que o crente não faz agora? Fala para mim. O que as pessoas do mundo faz hoje que o mundo não faz, que a igreja não faz? Que aqueles que se diz cristão não faz. Tudo isso é buscando paz e amor. É buscando algo para que as pessoas não venham falar mal dele, para que ele não venha sofrer repulsa no mundo. Ele quer ser amado pelo mundo, ele quer entrar e sair. Ele quer ser aquele tipo de cristão que chega no meio das rodinhas e fala palavrão junto com o ímpio, fala piada de mau gosto junto com o ímpio. Por quê? Qual a intenção dele? Não, eu vou ficar bem assim. Eu sou um crente da moda, eu sou um crente, né, que eu avanço, eu modernizo junto com o mundo. Eu visto igual eles, eu falo igual eles. Outro dia um pastor estava ensinando, ele estava dizendo assim, irmão, hoje é terrível. Olha o linguajar do crente hoje. Antigamente o linguajar do crente era diferente. Quando o crente abria a boca para falar, você já falava, aquele cara é crente. Era assim. Nas empresas era assim. O cara abria a boca e você falava, cara é crente. Ele tinha um linguajar de crente. Ele tinha um linguajar do reino de Deus. Hoje não. Hoje o crente ele fala mais gíria do que as próprias pessoas do mundo. Ele vai conversar, ele começa a falar gíria, começa a falar palavrão, né? É assim. Ele está avançando com o mundo, ele é moderno. Ele não é aquela pessoa da pedra. Pois é. Mas esse é que é o problema. Então Israel ele fazia isso na intenção de se fortalecer. Das pessoas chegarem e falar assim, nossa, ele é forte. Como que ele é um crente da hora, como que ele é diferente, né? Ele se junta com a gente e tal, então ele se sente forte. Por que ele se sente forte? Porque ele se sente protegido. Só que o inimigo, ele não olha para ele como forte, ele olha para ele como fraco. As pessoas, ele só olha para o cristão e vê ele forte quando ele vê ele separado. Quando vê ele separado do mundo. Quando vê ele andando com dignidade no meio das pessoas. Com ética moral. Aí ele é respeitado. Quando aquela pessoa ele tem um problema, ele vai até ele e pede oração, pede um clamor em prol dele, porque ele sabe que ele é de verdade, porque ele sabe que ele é forte, ele sabe que ele tem princípio, ele sabe que ele não negocia os valores dele, ele sabe que ele não se vende. Então o inimigo ele tem que nos ver assim. Ele nos vê forte quando nós somos separados e andamos na obediência ao Deus da Bíblia, ao Deus Todo-Poderoso. Quando o inimigo ele vê o crente misturado, ele já capta logo ali, ó. Aquilo ali é um fraco, aquilo ali é um traíra, aquilo ali é fácil demais de destruir. E aí o inimigo ele vai investir com tudo naquela pessoa para destruir a vida dele. Então Israel ele caía nesse conto de fada aqui. Vamos se juntar a ele, porque se juntarmos a ele, nós seremos protegidos. Nós nos tornamos fortes. Muito pelo contrário, quando eles faziam isso, o inimigo olhavam eles como fracos, como pessoas fracas. Por que fraco? Porque são pessoas, amados, que falam uma coisa e faz outra. São pessoas que não têm palavra, que testemunham de Deus, mas na grande realidade obedece o mundo. Quando está, por exemplo, perto das coisas de Deus, aí finge que obedece a Deus. Quando está longe das coisas de Deus, aí se mistura. O pessoal fala aquele crente camaleão, né?
Ele se adapta ao ambiente ali. Se é verde, se é cor de folha, cor de folha, se for da cor de mato seco, é mato. Ele é assim, o camaleão é desse jeito. Então, infelizmente, tem cristão também que é assim. Se ele estiver lá no carnaval, ele pula carnaval. Se ele estiver numa festa de ímpio, ele chama uma moça lá e dança com ela e às vezes até trai a mulher e faz isso, faz aquilo outro. Ele vai se adaptando ao ambiente. Aonde ele está, ele é uma coisa. Mas nós não devemos ser assim. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor. É a única forma que temos de nos tornar fortes, fortalecidos. Por isso que a Bíblia vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É assim que nós nos tornamos fortes. Não é fazendo aliança com o mundo, fazendo o que o mundo gosta, né? Não, eu vou imitar a Joelma, vou imitar não sei quem, vou imitar esses crentes aí. Não faz isso não, mano. Imita Jesus Cristo. Imita o Senhor. Se você imitar o Senhor, aí você vai ser um crente de verdade, um cristão de verdade, para a honra e para a glória do Senhor. Então, olha a quantidade de deuses que eles trouxeram para servir. Todo o panteão de deuses ali das nações. Aí, quando eles foram oprimidos por essas mesmas nações, aí eles lembraram de Deus. Porque o ser humano, ele tem essa coisa mesmo. Ele está lá no fundo do poço. Quando ele está lá, morre, não morre, a primeira coisa que ele lembra é de Deus. Aí para ele Deus existe. O ser humano é assim. Tem gente que nem lembra de Deus. Se ele estiver bem, ele nunca vai lembrar de Deus. Para ele é como se Deus não existisse. Ele não coloca Deus em nenhum projeto dele. Ele não é nem capaz de dizer assim: se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Mas se ele cair numa depressão profunda, se ele for atingido por uma enfermidade mortal, aí ele lembra que Deus existe. De lá do fundo do poço, meu Deus, lá ele faz voto. Lá ele se quebranta. Ele faz aliança com Deus. Se eu sair daqui, eu vou te servir. Aí quando ele sai, que ele já venceu lá o fundo do poço, já chegou lá em cima, ele está livre daquilo ali, ele fala assim: eu vou dar mais um tempo. Estou muito novo ainda para ficar enfiado na igreja. Pessoas já falaram isso para mim, eu evangelizando. Não, irmão, sabe, eu até que gosto de crente, do pessoal que é cristão, sabe? Eu gosto. Só que é o seguinte: eu quero ir para a igreja quando eu estiver mais velho. Primeiro eu vou curtir a vida primeiro. Eu sou muito novo. Vou namorar primeiro, vou casar, ter filho, passear, vou não sei o quê, É como se ele estivesse dizendo: Deus está em último lugar na minha vida. Depois que eu fizer tudo na minha vida, eu realizar todos os meus projetos, os meus sonhos aqui, eu cumprir todas as concupiscências da minha carne, aí eu quero Deus. É como se Deus fosse um bobão. Aquele cara bem bobão, sabe? Aí eu vou querer ele. Papai, não faz isso não. Porque quem aproveita a vida é quem se rende aos pés do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundante. Vida com qualidade. Essa é a verdadeira vida. Jesus fala: eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a vida. A vida está em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Olha que coisa maravilhosa. Então, viver a vida e viver uma vida feliz é viver na presença de Deus.
Não que ele vai viver livre de problemas, mas ele tem alguém ali do seu lado para te ajudar no dia de seus problemas. Eu gosto de citar os versículos, por exemplo, Salmo 1, né? Bem-aventurado. Tem gente que fala assim, bem-aventurado significa feliz. Mas não é, mas bem-aventurado significa muito feliz. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer, a sua alegria na lei de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Essa pessoa será como a árvore plantada em ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e a sua folha ela não cai. E ele vai dizer, não será assim os ímpios. Os ímpios não é assim. Então, a verdadeira felicidade, ela está em Cristo, não existe. A nossa felicidade, por exemplo, não é namorar quando a gente é jovem. Né? Eu, por exemplo, namorei um monte de moça quando eu era jovem. Isso aí me serviu para quê? Fala para mim. O que eu ganhei com isso? Ganhei nada. Você viu que essa bobagem, você namorou quantas meninas? As 50, as 40, as 30. Grande coisa. Não ganhei nada com isso. Tem vantagem nenhuma, absolutamente nada. Eu bebia aí quando eu era jovem, né? Ixi, sentava numa mesa assim, ó, e a gente colocava lá 30, 40, 50 cervejas na mesa. A mesa não tinha nem lugar para botar mais garrafa, aquilo ali forrava. Isso é verdade que eu estou falando. Né? É como se a gente alugasse ali aquela mesa. Ninguém senta aqui, só nós. Me dá 6, me dá 10, me dá 8, me dá não sei o quê e tal, e vai. Daqui a pouco estava lotado assim, ó, cerveja. Pronto, aquilo ali era uma glória, uma coisa grande, uma coisa maravilhosa. Nossa, como que ele bebe, como ele é forte. A gente fazia aposta, né? Vamos ver quem bebe 1 litro de pinga sozinho, vamos. Aí bebia, gut, bebia. Daqui a pouco um caía para um canto, outro para o outro. Nossa, que glória! Que glória maravilhosa! Aí teve um que morava comigo, João, né? Ele fez uma aposta dessa com um amigo da gente que estava lá em casa. Aí ele foi para o banheiro. Aí só que ele se trancou no banheiro e não saía mais. A gente teve que pular pela janela do banheiro para pegar ele lá dentro. Ele pensou que ele ia morrer, estava lá, passou. Que vantagem tem isso? Amigo? Isso é viver, isso é vida. O cara cair nas noitadas. Isso é viver, isso aí é perder a saúde, é perder vida. É jogar a vida fora. Agora, viver na presença de Deus é viver a verdadeira vida. Por isso que Jesus fala, aquele que não perder a sua vida, não achá-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á a vida. Por que ele fala isso, amado? Jesus está dizendo que essa vida que nós temos nos prazeres aqui na terra é uma vida mentirosa. Isso não é vida, isso é morte. Isso é morte. Por isso que quando o filho pródigo estava lá perdido, que ele voltou para a casa do pai, que o irmão foi contender com o pai, o pai disse para o irmão, o seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então, viver sem Cristo, amado, é como se ele tivesse morto, como se ele tivesse, não. Ele está morto, ele apenas está andando, mas é um morto vivo. Agora, viver com Deus, não. É viver e ter vida eterna. Agora, quem serve a Deus, sim, mas por isso que ele tem vida abundante. Ele tem vida com qualidade. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, né?
A gente vai para o trabalho. Claro que uma pessoa carnal, ele vai dizer que é uma vida monótona. Mas ele vai para o trabalho, aí do trabalho ele volta para casa. Aí da casa dele ele fica ali com a esposa, com os filhos. Aí depois ele vem para a igreja, aí da igreja vai para casa de novo. Aí depois ele vai para o trabalho, ele fica assim. Mas o próprio Salomão falou que a vida é assim, monótona. Mas é uma vida, amado, quando você aprende isso daí, a fazer isso, que você percebe que isso é uma vida de qualidade. Uma vida sem embriaguez, sem loucura, sem droga. Uma vida sem prostituição. Uma vida íntegra na presença de Deus e na presença dos homens. Isso é paz. Isso é paz. Glória ao nome de Jesus. Então, Israel, eles quebraram a cara por causa disso. Ficaram lá amiguinho deles, fizeram uma aliança e depois eles foram oprimidos por eles. Então, o que o mundo faz, amado? Ele tenta seduzir a pessoa. Ele vai seduzindo a pessoa. Por isso que Jesus fala que a semente que foi semeada em pedregais, ou em espinhos ali, quando ela sai dali, ela é seduzida pelas riquezas, pelo mundo, pelos prazeres. Ela é seduzida, então ela se perde, porque ela não tem profundidade. E é assim. Então o mundo ele vai seduzindo a pessoa, vai seduzindo, não, vem, maravilhoso, essa vida que você está vivendo na igreja, isso não presta. Nossa, como é que o crente consegue? O crente não dança, o crente não bebe, o crente não sei o quê, apesar que hoje em dia dança e bebe, né? Mas nós estamos falando de crente mesmo, de verdade. Como é que o crente pode ser feliz assim? É que essa felicidade aí não existe, ela é enganadora. Às vezes a pessoa está na igreja, o mundo chama ele para lá, ele começa a fazer aliança com o mundo. E daqui a pouco, amado, o mundo começa a oprimir ele. Satanás começou a oprimir ele. Aí ele vai para as noitadas, chega bêbado em casa, fica ali, perde a manhã dele todinha ali na cama, de ressaca, começa a oprimir aquela pessoa. Ele começa a adquirir enfermidades por causa da vida de devassidão que ele tem, ele começa a ter problema familiar, problema com a esposa, ele começa a ter problema com os filhos, porque os filhos passam a não respeitar mais ele. Então é uma vida maluca. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Israel. O mundo chama, mas ele não nos chama para a liberdade, como as pessoas acham. Eu gosto do mundo porque o mundo, aqui eu tenho liberdade. Você tem liberdade para sofrer, para pecar e sofrer, adquirir sofrimento para a sua vida. Isso é uma liberdade louca. Nós que temos liberdade. Nós que somos libertos. Mas e por que nós somos libertos? Porque o pecado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não nos escraviza mais. Quando o diabo ele diz para a gente assim, bebe, a gente chega para ele e fala, não vou beber, não sou otário para beber. Se droga, ele fala, não. Se droga você, eu estou fora. Você não tem mais poder e autoridade sobre nós. Por quê? Porque nós somos libertos. Nós saímos da escravidão dele. Nós saímos das amarras dele, das correntes dele, das algemas dele. Hoje é nós que controlamos ele, o pecado. Ele se aproxima de nós e nós temos o controle dele. Por isso que Deus repreendeu Caim. Caim, o pecado está sempre batendo a porta, mas domina sobre ele. Você não tem domínio sobre ele? O pecado também bate na porta de Abel. A diferença é que Abel tem o controle dele.
Ele domina, só tem o domínio dele. Esse aqui é o problema. Então nós somos libertos, amado, para a honra e para a glória do Senhor. Porque o inimigo, ele lança as suas ofertas, ele coloca na nossa frente os seus pratos, mas nós não caímos na dele. Nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer, então eles serviram os deuses ali, e o que eles provocaram? Eles provocaram a ira de Deus. Versículo 7, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu na mão dos filisteus e na mão dos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram eles, e oprimiram por 18 anos. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, então, versículo 10, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado. Porque deixamos o nosso Deus, e servimos aos Baalins. Olha só. Israel ficou angustiado, diz a palavra do Senhor. Mas ali, menos mal, porque lá do fundo do poço, eles pelo menos reconheceram o erro. Nós pecamos, Senhor. Nós pecamos. Eles foram orar ao Senhor, foram clamar ao Senhor e reconhecer o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Nós pecamos. Aí Deus vai falar para eles. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não livrei eu, então, da sua mão? E Deus está dizendo, você lembra lá do passado, que vocês estavam sendo oprimidos, e vocês clamaram a mim, e eu respondi vocês? Eu dei liberdade para vocês. Então por que vocês me abandonaram agora, e agora estão em opressão de novo? Estão sendo oprimidos de novo. Contudo, vós me deixastes a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus está dizendo, chega. Como se Deus estivesse dizendo, não acredito mais em nenhuma palavra de vocês. A oração que vocês estão fazendo é uma oração falsa. É uma oração repetitiva. Essa oração aí, ela é uma oração fraca. Por quê? Porque assim, eu estou em aperto, aí eu oro a Deus, Deus me livra. Eu estou vivendo um pecado, aí eu ajoelho e eu clamo a Deus, eu digo, Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado. Aí eu me levanto como se tivesse tudo resolvido, aí eu vou, abuso da benignidade de Deus e volto de novo ao pecado. Deus está dizendo isso aí para eles. Deus está dizendo, chega. Aí eles vão dizer assim, Deus vai dizer, andai e clamai aos deuses que escolheste, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Por que vocês não me abandonaram? Clama eles agora, ué. Clama eles, que eles vão te responder. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E por que Deus depois livrou eles? Se Deus tinha falado, não livrarei mais. Porque eles insistiram na oração. Porque Deus tinha dito, não vou livrar. Então eles caíram em si e disseram, Senhor, faz o que o Senhor quiser conosco. É como se você estivesse dizendo, se o Senhor quiser, mata a gente, destrói, faz o que o Senhor quiser. Mas nos livra da mão deles. Ou seja, agora, eles não estão buscando apenas o benefício do livramento de Deus, mas eles simplesmente estão dizendo assim, Senhor, não importa, livra-nos da mão desse povo. E depois, se o Senhor quiser, o Senhor nos mate, faz o que quiser.
faz o que bem parecer aos olhos. Ou seja, eles estão arrependidos de verdade. Porque eles não estão buscando só o benefício do livramento. Eles estão dizendo que realmente eles estão arrependidos ao ponto que, se Deus quiser matar eles, que mata. Faz ou dá a punição que ele bem entender, que eles aceitam. Então é o verdadeiro arrependimento, porque às vezes a pessoa fala assim: Senhor, me perdoa. Ele está reconhecendo o pecado. Mas reconhecer o pecado é uma coisa, e abandonar o pecado é outra coisa diferente. E ao versículo 16, em resposta ao que Deus disse para eles: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Está vendo, amado? Eles angustiaram a alma de Deus quando eles se arrependeram realmente ao Senhor. Quando eles disseram assim: Senhor, nos livra. Deus falou: não vou livrar. Porque era uma oração mentirosa. Mas quando eles dizem: Senhor, nos livra, e faz da gente que o Senhor bem entender. Então Deus já começa a mudar ali de pensamento sobre eles, sobre a destruição deles. Quando eles vão lá e tiram os deuses, aí eles angustiou a alma de Deus. Deus se condoeu. Agora eu vou ter que livrar. Porque realmente eles estão arrependidos. Por isso que no Salmo 51 fala isso daí, amado, que um coração contrito, né, Deus não desprezará. Deus não despreza um coração contrito, um coração abatido, humilhado diante dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando eles chegam lá e tiram os deuses, a Bíblia é clara quando diz: se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então aqui mostra realmente que Deus maravilhoso, que Deus amoroso é o nosso Deus. O que resta para nós é se arrepender dos nossos erros, é se arrepender dos nossos pecados, e nós seremos alvo da misericórdia e da bondade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então essa é a palavra de Deus nessa noite de terça-feira. Esse ensinamento aqui. Então nós aprendemos aqui coisas importantes, né? Não podemos achar que o mundo pode nos oferecer alguma coisa que preste. O mundo não presta. O mundo não presta. Jesus disse assim, ó: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo isso daí para os discípulos. Vocês é sal, mas o sal ele só presta se ele tiver sabor, se ele servir para temperar, se ele servir para preservar ali. Se ele perder o sabor, pode jogar fora. E aí só vai prestar para ser pisado pelos homens. Só para isso. Né? Então nós não podemos ser assim. Nós temos que valorizar aquilo que Deus fez por nós, sacrificando o teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos dar a nossa eterna salvação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cuidado, amado, cuidado. Cuidado com as ofertas, cuidado com a sedução. Não deixe ser seduzido por nada, né? Tudo quanto é modinha que for aparecendo, vai rejeitando. Rejeita isso. Rejeita isso. Nós temos os nossos próprios padrões de vestir, de falar, de andar, de se comportar, para a honra e para a glória de Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero, meu Pai, te agradecer neste momento, pelo Senhor, meu Pai, ter nos ensinado nesta noite
que nós devemos, Senhor, ser santo assim como o Senhor é santo, ser separado. Não cairmos, meu Deus, em tentação, Senhor, porque todos os dias somos